Ok, damos início à nossa gravação. A gente fez uma oração antes da gente começar a gravar. Nós iremos hoje começar, né, o estudo desse livro tão maravilhoso que é o livro A Mensagem do Terceiro Anjo. E nós iremos hoje tratar sobre o prefácio, né? Por quê? Nós estávamos conversando agora há pouco que o prefácio do livro, ele é muito importante, né, da gente ler e entender o que estava acontecendo, porque se a gente for ler direto os capítulos, né, sem ler o prefácio, a gente acaba tendo algumas dificuldades de entendimento do capítulo quando a gente vai lendo, né? À medida que a gente vai lendo os capítulos. Então, antes da gente começar o capítulo 1, 2, 3 e 4 em diante, a gente vai dar uma revisada sobre o prefácio para a gente entender, né, o que estava acontecendo naquela época ali, por que A.T. Jones deu esses sermões, né? Então, eu coloquei aqui passagens do próprio prefácio e algumas passagens do Espírito de Profecia para a gente ter um entendimento completo, né? Então, olha só. Vou passar aqui para a gente. Olha só. Primeiro, sobre a importância dos sermões, né? A importância desses sermões de A.T. Jones. Ellen White, ela escreve uma carta para A.T. Jones ali, né, em 1908, e ela diz assim para ele: tenho sido instruída a usar aqueles seus discursos impressos nos boletins da Conferência Geral de 1893 e 1897, os quais contêm fortes argumentos acerca da legitimidade dos testemunhos e que respaldam o dom de profecia entre nós. Foi-me mostrado que muitos seriam ajudados por esses artigos, e especialmente os recém-chegados à fé, que não têm sido familiarizados com nossa história como um povo. Será uma bênção a você ler novamente esses argumentos que foram preparados pelo Espírito Santo. Então, nesse livro, nós temos vários argumentos ali falados por A.T. Jones, só que ele fala que quem preparou esses argumentos foi o próprio Espírito Santo. Né? Então, veja que coisa maravilhosa, né? Então, a Bíblia fala ali, né, em 1 Coríntios 2, que o Espírito Santo, ele revelou, né, as coisas grandiosas para nós. Então, imagina só, argumentos que o próprio Espírito Santo preparou para nós como igreja, né, para que a gente pudesse ter acesso. Então, assim, tem coisas maravilhosas, então, escritas nesse livro, para a gente poder compreender. Então, olha só, aqui também no prefácio tem uma citação que diz assim, ó, sempre houve uma necessidade de repetir as mensagens que confirmam as verdades fundamentais do movimento do Advento. De fato, no ano anterior, Ellen White havia reconhecido e abordado essa contínua necessidade. A Ellen White escreve: com base na luz que Deus me deu, reconheço que deveria haver um reavivamento das mensagens que foram dadas no passado. Então, ela escreveu isso em 1907. Ou seja, o que nós estamos fazendo agora aqui nessa live é exatamente isso que a Ellen White fala. Reconheço que deveria haver um reavivamento das mensagens. Ou seja, as mensagens foram dadas lá naquele período, porém elas precisam ser reavivadas, ou seja, as pessoas precisam conhecer essas mensagens. Então, por isso a importância de a gente ler esses livros, porque os sermões, as mensagens, estão aqui, nesse livro, a mensagem do terceiro anjo. Então, está tudo aqui. Então, a Ellen White falou, olha, tenho sido instruída. Então, o Senhor Jesus estava instruindo a Ellen White, dizendo, olha, é necessário que essas coisas sejam reavivadas, é necessário que essas mensagens voltem a serem ouvidas, né? Que as pessoas conheçam essas mensagens, repitam a mensagem. Então é isso que a gente vai fazer ao longo das semanas, para a glória de Deus. Então, olha só. A gente precisa agora ver também um detalhe importante. Vamos passar aqui. Qual era o contexto das mensagens? Eu vou pedir que quem tiver com o livro na mão, possa abrir junto comigo, porque é importante, até para você fazer as anotações no seu livro. Se você puder abrir comigo, por favor, aqui no livro, aqui no próprio prefácio, está na página 2, está na primeira página, que é a página 7. Eu vou ler aqui, mas se você quiser acompanhar, está na segunda citação da irmã White, que está assim recuada, que ela diz assim, ó, irmãos e irmãs, como eu gostaria de poder dizer algo que despertasse vocês para a importância desse tempo, para o significado dos eventos que estão ocorrendo agora. Eu dirijo a atenção de vocês para os movimentos agressivos sendo empreendidos agora em prol da restrição da liberdade religiosa. Então, olha que interessante. Ela diz assim, ó, os movimentos agressivos sendo empreendidos agora. Agora quando? Em 1893. Ela escreveu isso em janeiro de 1893. Agora em prol da restrição da liberdade religiosa. E aí, no próprio prefácio, ele vai fazer a pergunta assim, ó,
O que estava realmente acontecendo em 1893 que levou a profetisa a dizer essas coisas? E quais foram os argumentos usados por Johnny nesses artigos, aos quais Ellen White se referiu 15 anos depois? Então, veja, quais foram, o que foi que ele falou, né? É isso que está nesses livros. Então, sermão 1, sermão 2, até o último sermão, foi tudo que ele falou e os argumentos que ele utilizou, que ela falou que não foi nem ele que preparou, mas foi o Espírito Santo, né? Então, já aqui no próprio prefácio, a gente já vê o seguinte, olha, existiam coisas acontecendo que levou, né, Ellen White a reconhecer, olha, essas coisas, eu preciso chamar a atenção de vocês para esses movimentos que estão acontecendo em prol da restrição da liberdade religiosa. E o que estava acontecendo? Aí quando a gente passa a página, a gente vai ver a história do que aconteceu na Exposição Mundial de Colombo. O que foi isso, a Exposição Mundial de Colombo? Vocês devem ter lido o prefácio e devem ter visto que essa Exposição Mundial de Colombo, né, ela foi realizada quando? Eu não vou entrar em todos os detalhes, né, porque como a gente já fez um vídeo falando o detalhamento, né, do que aconteceu ali e tal, mas o que, em geral, o que foi que aconteceu especificamente ali nessa exposição? Bom, Chicago, né, era uma cidade que estava meio que renascendo das cinzas, né? Tinha tido um incêndio naquela época, né? Alguns anos antes, e eles estavam passando por uma série de dificuldades. E quando veio essa oportunidade de fazer uma feira mundial, eles abraçaram por completo, né? Eles realmente lutaram para que pudesse acontecer ali em Chicago, né? Para que a cidade voltasse, né? Pudesse ser reerguida e ser colocada entre as grandes, né? Do mundo. Então, nessa época ali, a cidade de Chicago foi a sede da Feira Mundial, né? E foi, assim, uma feira espetacular, né? Eu coloquei durante a semana no grupo lá para o pessoal exatamente essa história do que aconteceu, né? Você vê ali que pessoas de mais vários lugares do mundo, dos mais variados locais, levavam, né, artefatos, levavam invenções, levavam várias coisas, inclusive eu falei até a história do Nikola Tesla, né, que tinha ali produtos, artefatos dele, né, invenções dele ali naquela feira. Então, assim, foi uma feira, assim, espetacular, né? Foram milhões e milhões de pessoas que passaram por Chicago, né, que foram para lá de charrete, né, com seus cavalos. Então, assim, pessoas saíam dos mais remotos lugares e foram para Chicago para poder participar dessa feira. Então, realmente foi um grande espetáculo ali naquele período. E foi exatamente nesse período que aconteceu o quê? E aí que a gente começa a divisar algumas coisas. Veja comigo, por favor, na página 8, se você estiver com o livro na mão, que a gente vai ver algumas questões aqui muito importantes. Olha só, lá no último parágrafo, na página 8, tem assim, ó. Então, o que tudo isso tem a ver com o domingo? Por incrível que pareça, tem muito a ver. Olha só, antes da gente continuar esse parágrafo, no parágrafo anterior, ele foi dando detalhes sobre a feira. Eu vou ler aqui com vocês, só para a gente dar uma recapitulada no contexto da feira em si. Ele diz assim, ó, a feira ostentou aos participantes a cena espetacular de uma cidade de apenas 60 anos de idade, renascida deslumbrantemente no curto período de 22 anos após o grande incêndio de Chicago. A exposição foi oficialmente aberta em 21 de outubro de 1892, para coincidir com a comemoração dos 400 anos da viagem de Colombo às Américas. Mas só ficou aberta para negócios em 1º de maio de 1893, devido a atrasos para deixar tudo pronto. Quando ela se encerrou, 6 meses depois, em 30 de outubro de 1893, mais de 27 milhões de visitantes haviam pago o ingresso de 50 centavos de dólar para ver aquele grande espetáculo. Então, olha que interessante, 27 milhões, sendo que naquela época, que o próprio prefácio fala que a população dos Estados Unidos naquela época era de 62 milhões, né? Ou seja, foi muita gente, né? Foi muita gente, ou seja, foi quase a metade da população que compareceu àquela feira. Então a gente vê assim que realmente foi um evento espetacular, extraordinário, né? E aí ele faz a pergunta, o prefácio, mas o que, que isso tem a ver, né, com o grande conflito? O que, que isso tem a ver com as leis dominicais? O que, que isso de fato tem a ver? E aí entra a história do que aconteceu, né? O que foi que aconteceu naquela época que nos leva a refletir e a entender a importância disso para os sermões que a Jones proferiu.
mais à frente, que a gente vai começar a estudar. Olha só. Aqui no último parágrafo, eu vou ler aqui, vou até passar aqui a imagem, né, que eu botei uma imagem específica, né, para a gente entender. Olha essa imagem. O que essa imagem tem a ver, né, com o estudo que a gente está tendo hoje? Olha só. Veja comigo aqui o último parágrafo da página 8, que diz assim. Então, o que tudo isso tem a ver com o domingo? Por incrível que pareça, tem muito a ver. Aparentemente, por causa de atrasos nas construções, os trabalhadores encarregados pelos preparativos da feira foram encorajados a trabalhar 7 dias por semana. E os países, empresas e igrejas que queriam fazer suas exposições, na feira, foram também estimulados a trabalhar no domingo. Os presbiterianos se recusaram a esvaziar suas caixas no domingo ou utilizar nesse dia o espaço que lhes fora reservado e declinaram de todo contato com a sacrílega exposição quebrantadora do sábado. Queridos, olha que interessante. O que aconteceu, né? Provavelmente teve alguns atrasos ali na obra e aí os trabalhadores foram, eles tiveram que continuar trabalhando, né? Eles tiveram que continuar fazendo as suas obras 7 dias por semana, por causa dos atrasos. Só que aí a igreja presbiteriana, né, e outras pessoas, eles não estavam de acordo com isso, de permanecer trabalhando, inclusive no domingo. Veja que eles usam a palavra sábado, mas o próprio livro explica para a gente que muitos protestantes utilizam a palavra sábado, né, no inglês, como se referindo ao domingo. Então, eles estavam dizendo que ali era o quebrantamento do sábado. Então, eles não aceitaram que as pessoas que estivessem ali, né, que fossem ligadas à religião, tivessem que trabalhar aos domingos, porque isso seria quebrantar a lei de Deus. Olha que interessante, né? Então, olha só, os presbiterianos e outros grupos religiosos levaram o seu caso ao Congresso, após fazerem circular milhares de abaixo-assinados nas igrejas por todo o país. Esses abaixo-assinados foram assinados por milhões de pessoas que expressaram sua oposição à abertura da feira aos domingos. Queridos, olha que situação inusitada. E olha o que isso já diz muita coisa para a gente. Antes da gente ler os textos, vou até comentar sobre isso. Veja que quem estava ali à frente dessa questão dominical, né, de não permitir, foi uma igreja protestante. Então, uma igreja protestante, né, junto com outros protestantes, eles fizeram uma abaixo-assinado. Eles conseguiram, olha o que aqui está dizendo, milhões de pessoas para assinar de que o domingo não deveria ser um dia de trabalho. Né? Veja que Roma não está aí, você não vê nenhum clérigo, né? nenhum ser do clero chegando dizendo assim, não pode fazer. Quem toma a iniciativa é quem? Os protestantes. Os protestantes. E aí, a igreja presbiteriana fez isso e eles conseguiram, né, milhões de pessoas estando a favor e dizendo assim, não, realmente, não tem que abrir a feira no domingo. Não tem que trabalhar no domingo. E aqui eu quero finalizar aqui falando aqui, ó, na página 9. Embora muitos fossem contra o envolvimento do governo nessa questão religiosa, o Congresso cedeu às exigências dos grupos religiosos e aprovou um decreto segundo o qual a concessão de fundos para apoiar a feira só seria efetuada sob a condição de que a grande exposição fosse fechada ao público aos domingos. Deixa eu botar o livro aqui. Então, olha só que coisa. Então, eles abriram a feira, só que os protestantes conseguiram fazer com que o Congresso cedesse às exigências deles, dizendo assim, olha, nós só iremos conceder verba, só iremos conceder dinheiro para ajudar na exposição, contanto que não seja feita aos domingos. Ou seja, essa era uma questão religiosa que César, né, estava tomando parte. Então, a gente estudou algumas semanas atrás um dos sermões de Prescott, ele falava sobre isso. Dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. César é o governo e Deus é a parte religiosa. Então, não deve haver união entre Deus e César. Só que nós vimos agora aqui que em 93 as igrejas recorreram a César. Né? As igrejas recorreram a César para que impusesse as suas doutrinas, né? Para que impusesse a sua visão. E nós sabemos que isso não é correto. Porém, a igreja fez isso. Né? Milhões de protestantes fizeram isso. E o que foi que eles fizeram, então? Eles apelaram
eles apelaram para o poder civil. Né? Agora, o que isso nos diz? Porque, assim, veja que eles colocaram uma lei, né? Eles estavam colocando já esse projeto de lei, e eles colocaram esse decreto. O que dizia no decreto? Apesar de ter aqui no prefácio, eu coloquei esse decreto aqui na íntegra para que a gente possa ler e ver o que foi que eles colocaram. Olha só o que foi que eles disseram em relação a isso. Diz assim: lei promulgada pelo Senado e pela Câmara dos Deputados dos Estados Unidos da América, reunidos em Assembleia do Congresso. Seção 4. Declara-se por meio desta que todas as verbas aqui solicitadas, referentes à Exposição Mundial de Colombo, serão concedidas sob a condição de que a exposição mencionada não seja aberta ao público no primeiro dia da semana, comumente chamado de domingo. Se tais verbas forem aceitas sob esta condição pela Sociedade Anônima do Estado de Illinois, conhecida como Exposição Mundial de Colombo, decreta-se que a Comissão Mundial de Colombo, criada pelo Decreto do Congresso de 25 de abril de 1890, ficará responsável pela elaboração de regulamentos ou modificações dos regulamentos da supracitada Sociedade Anônima, que se fizerem necessários diante da disposição de que a exposição seja fechada no referido primeiro dia da semana, comumente chamado de domingo. Olha que coisa, né? Eles estão dizendo aqui, então, que as verbas que eles estavam solicitando para que o governo desse, só seriam concedidas com a condição de que se o domingo fosse respeitado. Olha que coisa. Então, o governo ele se reduziu a ajudar somente se uma imposição religiosa fosse observada. Olha que coisa, né? Precisou, olha que interessante, precisou o papado fazer alguma coisa? Não precisou o papado fazer alguma coisa. Precisou o papado fazer reuniões com os líderes da feira? Não precisou. Quem foi o agente principal? Os protestantes dos Estados Unidos. Isso é muito importante, porque a história se repete. Nós vamos ver isso. Olha só. Continuando. No próprio prefácio, vocês devem ter observado que ele cita um livro chamado Sunday's Coming, ou seja, a vinda do domingo. E olha só o que nesse livro, né, o autor ele diz assim, ó, essa lei, comentando sobre essa lei que a gente leu, né? Essa lei, que muitos reconheceram como inconstitucional, foi aprovada mesmo assim, porque a maioria dos que entraram em contato com o Congresso a exigiu. A razão por que eu usei esse capítulo para ressaltar essas circunstâncias inusitadas é porque sabemos que o grande decreto dominical do fim dos tempos será promulgado exatamente dessa forma. Ele será impulsionado por líderes religiosos, exigido pelo povo e aprovado sem resistência pelo Congresso. Então, queridos, hoje é uma ilusão nós pensarmos assim, não, os Estados Unidos têm uma Constituição, e na Constituição eles dizem lá que todo mundo tem o seu direito, né? Cada um tem o seu direito religioso, a liberdade. Só que a história já mostrou para nós claramente que quando há uma pressão, que quando há exigência por parte do povo e da igreja, dos protestantes, o Congresso cede. O Congresso cedeu e isso vai acontecer no futuro de novo. Então, nós estamos aqui em um período, então todos esses sermões de A.T. Jones que ele começou a falar, estava dentro desse período, onde o Congresso estava ali cedendo a imposições religiosas. E o que é isso que estava acontecendo então? As cenas de Apocalipse 13 estavam ali no seu mais alto cumprimento, estavam se cumprindo diante dos olhos de todo mundo. Então tinha tudo para acontecer. Então, quando Deus enviou essas mensagens por A.T. Jones, era o quê? Para finalizar a preparação do povo para que realmente as cenas dessem prosseguimento e Jesus Cristo voltasse. Tanto é que vocês leram também no prefácio que em um ano depois, o que a gente fala? Tem essa citação aqui, ó. Se alguém quiser anotar, quiser colocar está na página 11. E um ano depois, olha o que ela diz. Se os que afirmam ter uma experiência viva nas coisas de Deus tivessem feito a obra a eles confiada, conforme o Senhor ordenou, todo o mundo teria sido advertido e o Senhor Jesus teria vindo ao nosso mundo com poder e grande glória. Ou seja, se eles tivessem realmente entendido as mensagens que foram dadas ali, né, e tivessem pregado e vivido aquilo, olha o que ela diz, o mundo inteiro, olha que seria, veja, ela está dizendo isso em 94, um ano depois das cenas que se deu em 93. Veja a rapidez que se daria
Aí a gente para observar, mas antes, depois a gente vai entender por que seria tão rápido assim. Eu vou mostrar isso pela Bíblia, para a gente fazer alguns paralelos, para a gente entender que a história realmente sempre se repete, sempre. Olha só. Então, nós vimos que essa lei que foi promulgada ali, ela foi promulgada, ela foi aprovada, mesmo sendo inconstitucional. Ah, mas e a Constituição, como é que fica, né? Eles não estavam nem aí. Você vê que depois o próprio Tate Jones, ele vai lá de novo discursar ali, né? E os homens falam assim, não, 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 nós não queremos saber, já foi aprovada, né? Ou seja, nem aí para a Constituição, né? E isso vai voltar a acontecer. Então, olha só, aqui, né? Esse é o nosso último slide, né? Porque a gente vai ler e a gente vai fazer agora algumas comparações com as escrituras. Queridos, antes da gente ler esse slide, na verdade, eu quero fazer algumas comparações e aí que vai ficar mais claro ainda quando a gente ler essa passagem do grande conflito. Eu vou pedir que vocês abram comigo as Bíblias de vocês, quem tiver com a Bíblia aí, pode pegar, por favor, o capítulo 3 de Daniel, para a gente fazer algumas comparações, para a gente entender algumas coisas, só para a gente perceber alguns detalhes. Daniel, no capítulo 3, verso 1, diz assim: O rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro, cuja altura era de 60 côvados, e a sua largura de 6 côvados, e levantou-a no campo de Dura, na província de Babilônia. Então o rei Nabucodonosor mandou reunir os príncipes, os prefeitos, os governadores, os conselheiros, os tesoureiros, os juízes, os capitães e todos os oficiais das províncias para que viessem à consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então se reuniram os príncipes, os prefeitos, os governadores, os capitães, os juízes, tesoureiros, conselheiros e todos os oficiais das províncias à consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado. E estavam em pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. E o arauto apregoava em alta voz: Ordena-se a vós, ó povos, nações e línguas. Quando ouvides o som da buzina, da flauta, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita de foles e de toda espécie de música, prostrar-vos-eis e adorareis a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor tem levantado. E qualquer que não se prostrar e não adorar, será na mesma hora lançado dentro da fornalha de fogo ardente. Olha que interessante, só para a gente contextualizar. Nós vemos aqui figuras políticas, porque veja o que ele diz aqui, ó. Ele está dizendo: então, no verso 2, o rei Nabucodonosor mandou reunir os príncipes, os prefeitos, os governadores, os conselheiros, os tesoureiros, juízes, capitães e todos os oficiais da província para que viesse a consagração da estátua. Veja, chamou políticos a consagração da estátua. Bom, a consagração da estátua não é exatamente uma questão política. Quando ele chama para consagrar, para a consagração da estátua, isso é o quê? Uma questão religiosa. Ou seja, Nabucodonosor estava fazendo exatamente o que Deus não permite, que é misturar política, César, com as coisas de Deus. Então, ele trouxe, chamou os oficiais e disse assim, ó, venham para a consagração da estátua. Aí ele ainda foi muito inteligente, porque depois que ele chamou os políticos, né, depois que ele conseguiu, né, a aceitação ali dos políticos para que eles viessem, olha a segunda coisa que ele faz, verso 3, verso 4. E o arauto apregoava em alta voz: Ordena-se a vós, ó povos, nações e línguas, quando ouvirdes o som da buzina, da flauta, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita de foles e de toda espécie de música, prostrar-vos-eis e adorareis a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor tem levantado. Então, olha a sabedoria aqui de Nabucodonosor, olha a sabedoria de Babilônia. Bom, você faz parte de vários povos. Veja que ele diz assim, ó, todo povo venha. E aí, o que é que Nabucodonosor fala? Bom, cada povo tem sua cultura, né? Cada um tem sua cultura. Então, eu vou dar, né? Eu vou dar tudo que vocês querem. Então vai ter. Ah, você ouve harpa? Vai ter harpa. Você ouve flauta? Vai ter flauta. Vai ter harpa, vai ter flauta, mas vai ter também a batidazinha, vai ter o saltério, vai ter isso, vai ter tudo. Eu vou agradar todo mundo. Babilônia faz isso. Babilônia agrada todo mundo. Então, é isso. Então, quando vocês ouvirem esse som, se prostrem, né? Se prostrem diante desse som. E aí vem o verso 6, né? E qualquer que não se prostrar e não adorar, será na mesma hora lançado dentro da fornalha de fogo ardente.
Então, Babilônia, o que foi que Nabucodonosor fez? Bom, nós temos uma imagem que a gente levantou, e quem não adorar essa imagem, e veja que eles fazem, né? Olha que interessante, né? Eles fazem todo um contexto. Ele não só chega assim, ó. Tá vendo aquela imagem aí? Bora. Adora aí todo mundo. Quem não adorar vai morrer. Foi assim que eles fizeram? Não. Eles primeiro mexeram o quê? No emocional, né? Mexeram com várias coisas ali. Porque primeiro teve aquela imposição de ver a imagem gigantesca toda de ouro, né? Já agradou os olhos. Depois eles chegaram e vieram, né? Agradar os ouvidos. Ó, você vai ouvir harpa, vai ouvir flauta, você vai ouvir vários instrumentos. Então, imagine que tinha toda aquela música de fundo, né? Aquela coisa ali para preparar o espírito realmente da pessoa para chegar. Imagine ver aquela coisa bonita, né? E aquele sonzinho de fundo. Tam. Então, ela estava toda preparada. Então, é assim, ó. E o arauto vem dizer assim, ó. Ordena-se a vocês o seguinte. Quando vocês ouvirem isso, se prostrem. Né? Ou seja, agora vem aquela questão. Como a gente observa isso? A gente vê que foi toda uma preparação ali, né, de Babilônia, eles fizeram tudo aquilo. Então eles reuniram as pessoas e de repente um ataque à lei de Deus, né? Se prostrem, né? Se prostrem. Então foi de imediato, peraí. Então se eu não me prostrar, eu vou morrer? Porque ele não tinha dito isso para as pessoas. Porque ele falou assim, ó, vocês vão vir para a consagração da estátua. Ok, vai consagrar a estátua. Vai ser um culto de Babilônia de consagração à estátua. Só que aí do nada, quando o pessoal chega, ó, se não prostrar, vai morrer. Eita! Foi de surpresa, ninguém esperava. Só que aí o que acontece, né? Quando a gente olha para essa situação. Imagine só, uma feira mundial. Vamos fazer agora alguns comparativos. Uma feira mundial. O povo que estava indo para lá. Você acha que alguém. Imagine os adventistas. Vamos pensar nos adventistas. Feira mundial e tudo. Teve aquela, né? Aquele merchandising todo, aquela publicação e tal. Bom, é uma feira mundial. O que uma feira mundial tem a ver com o grande conflito que nós adventistas entendemos? Aparentemente, nada. E aí, de repente, quando chega na feira, que começa, uma série de situações passa a acontecer que culmina na questão dominical. Isso nos diz muita coisa. Por quê? Porque olha que interessante. Quando nós observamos na construção do grande conflito, é muito comum, né? Eu estou falando isso porque a gente vai ler isso, o Espírito Profecia vai dizer isso para nós. É muito comum a gente focar sempre no papado. O Papa fez uma reunião com fulano, Beltrano, Ciclano, tal, saiu, foi para não sei aonde. Agora vai sair o decreto dominical. O papado agora está em reunião com o presidente dos Estados Unidos a portas fechadas, então vai sair o decreto dominical. Ele foi assinar o decreto dominical. Mas, queridos, será que esse é a lente que o Espírito mostra para a gente? Será que essa é a lente que a história mostra para a gente? Será que foi isso que aconteceu em 1893? Será que a história realmente mostra para a gente que a gente deve se preocupar com a figura do Papa em si? Ou nossos olhos estão voltados para o lugar errado? Por quê? Porque imagine, toda a controvérsia, e vocês vão ver isso claramente no livro todo, toda a controvérsia se dá em um evento que ninguém nunca ia imaginar que a controvérsia se daria ali dentro. Olha que interessante. O povo poderia estar dizendo que, ó, o papado está indo para não sei aonde, olha o que o Papa fez, o Papa fez isso, fez aquilo, está indo para não sei aonde, tal. Só que, olha como a construção se deu. Olha o que o Espírito Messias fala. Estamos agora num momento muito solene, né? Onde está sendo feito movimentos agressivos em prol da restrição da liberdade. Mas você não vê nem a figura do Papa. Né? Você vê qual figura? A figura das igrejas protestantes. Isso é muito importante a gente perceber isso. Por quê? Porque agora, vamos dar uma olhada no que Ellen White fala do grande conflito. Eu tirei esse texto aqui, está no livro Eventos Finais também. Você pode ver lá no livro Eventos Finais, acho que na página 131. Olha o que ela diz sobre o futuro, né? Ela diz assim, ó, quando as principais igrejas dos Estados Unidos, olha só, quando as principais igrejas dos Estados Unidos, ligando-se em pontos de doutrina que lhes são comuns, influenciarem o Estado para que imponha seus decretos e lhes apoie as instituições, a América protestante terá então formado uma imagem da hierarquia romana. E a inflição de penas civis aos dissidentes será o resultado inevitável. A imposição da guarda do domingo pelos protestantes é uma obrigatoriedade do culto ao papado.
no próprio ato de impor um dever religioso por meio do poder secular, formariam as igrejas mesmas uma imagem à besta. Daí a obrigatoriedade da guarda do domingo nos Estados Unidos equivaler a impor a adoração à besta e à sua imagem. Então, olha que coisa interessantíssima. Então, como é que a imagem é formada? Né? Inclusive, um dos sermões de Ted Jones, ele fala assim, né? Estamos vendo a imagem formada diante de nós. Ele ainda chega a comentar isso no livro. Quando é que a imagem é formada? O que é a imagem da besta? Nós sabemos o seguinte, quando você olha para Apocalipse capítulo 13, você vê o que ali? Você vê duas bestas. Não é isso? Você vê duas bestas, você vê uma besta que sobe do mar e uma besta que sobe da terra. Só que eu vou pedir que vocês abram comigo Apocalipse 13, e a gente vai olhar, ver realmente essa questão. Apocalipse capítulo 13, nós vemos a besta que sobe do mar e a besta que sobe da terra. Quem é a besta que sobe do mar? Vamos só relembrar. Roma, né? Roma papal é a besta que sobe do mar. E quem é a besta que sobe da terra? O grande conflito é claro e taxativo. Estados Unidos da América. Não é isso? Então, os Estados Unidos da América, que tem chifres como de cordeiro, mas fala como um dragão, né? Que vai falar como um dragão, esse é o segundo poder. Então, por que chifres de cordeiro, né? É uma nação protestante, a gente explica tudo isso no grande conflito. Né? Os princípios do republicanismo, protestantismo, mas que ele vai falar, né? Ele vai falar como um dragão, ou seja, vai impor leis, né? Uma nação fala por meio de suas leis. Então, os Estados Unidos, no futuro, vai colocar leis opressivas contra o próprio povo de Deus, né? Apesar de ser uma nação dita cristã, né? Então, olha só, quando a gente olha aqui para Apocalipse capítulo 13, eu vou pedir que os irmãos vejam comigo aqui rapidamente. No capítulo 13 de Apocalipse, ele vai dizer assim, ó, capítulo 13, verso 13. Verso 12, vamos ler do verso 12. A gente vai ler do 12 ao 14, que diz assim, ó, e exerce todo o poder da primeira besta na sua presença, e faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, cuja chaga mortal fora curada, e faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu à terra à vista dos homens. E engana os que habitam na terra com sinais que lhe foi permitido que fizesse em presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizessem uma imagem à besta, que recebera a ferida da espada e vivia. E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta. Queridos, vamos parar aqui. Olha só. Veja que a Bíblia fala para nós que foi formada a imagem. Olha a construção dos versos da Bíblia, isso é muito importante. Veja que ele diz assim, ó, no verso 14, que ela dizia para os habitantes da terra que eles deveriam fazer uma imagem da besta que recebeu a ferida da espada e que viveu. Então, é colocado, é insuflado diante das pessoas a necessidade de se ter uma imagem. Mas agora que o Cipriano já falou para nós o que é a imagem, olha como a gente começa a perceber algumas coisas. O que é a imagem da besta? Quando as principais igrejas dos Estados Unidos se unem em pontos de doutrinas que lhes são comuns, ou seja, olha o que a Bíblia está mostrando para nós, que haveria no futuro, né, um movimento, né, pessoas, uma voz que diz assim, ó, vocês precisam fazer uma imagem. E o que significa vocês precisam fazer uma imagem? Vocês precisam se unir. A gente não ouve isso hoje em dia, não? O amor, vamos nos unir em prol do amor. Vamos nos unir, em vez de falar daquilo que nos separa, vamos nos unir. Percebe? Então veja que a Bíblia está dizendo para nós, ó, no verso 14, que ele engana. Veja que isso é um engano. Porque o que é o verdadeiro amor bíblico? Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Então, não existe amor fora dos mandamentos do Senhor Jesus. Amor é obediência, né? Romanos 13 fala, o cumprimento da lei é o amor. Mas a Bíblia fala que nos últimos dias haveria um engano. E esse engano era o quê? Olha, vocês precisam se unir. Vocês precisam se ligar em pontos que são comuns a vocês. Não, deixa as diferenças para lá e vamos nos unir. Então, olha de novo o que o Espírito Garcia fala. Quando as principais igrejas dos Estados Unidos, ligando-se em pontos de doutrinas que lhes são comuns, influenciarem o Estado para que imponha seus decretos, eles apoiam as instituições, a América protestante terá então formado uma imagem da hierarquia romana.
Olha que coisa interessante, né? Então, é exatamente essa voz hoje, nos últimos dias, que diz, gente, se unam, exatamente, em prol do bem comum. Unam-se em pontos de doutrinas que são comuns. Essas coisas que diferenciam, deixa para lá. Vamos nos unir. Veja que a Bíblia fala que esse é o engano que começa para poder fazer a imagem da besta. Então, olha que a imagem da besta, ela não inicia do nada. Ela inicia com um engano. Ela inicia com um engano. Então, primeiro se engana as pessoas e aí depois coloca-se na cabeça delas que é necessária a união em pontos de doutrinas que são comuns. E aí, depois disso, o que acontece? Olha o que o verso 14 vai dizer. Enganos que habitam na terra com sinais que lhe foi permitido que fizessem presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizessem uma imagem à besta que recebera a ferida da espada e vivia. Quando a gente fala em fazer uma imagem, o que é fazer uma imagem? Isso é importantíssimo. Porque, olha, quando eu olho para o espelho, eu vejo a minha imagem refletida ali. Então, por que a América Protestante vai fazer uma imagem de Roma? Porque você lembra que no passado, é só você olhar para a Idade Média e ver como Roma fazia. Ou seja, quando Roma, nos últimos dias, olhar para o espelho, entre aspas, quando Roma olha para o espelho, quem que ela vai ver refletido ali? Os protestantes. Então, os protestantes vão espelhar, ou seja, vão fazer uma imagem de Roma. Ou seja, a forma como Roma agiu no passado, quem é que vai agir da mesma forma nos últimos dias? Os protestantes. Então, o problema, a grande questão que vai acontecer no final, não é Roma em si que vai suscitar. Quem vai suscitar, quem vai ser o protagonista são os protestantes. Então, é muito comum hoje, né, no meio adventista, a gente vê notícias assim, né? O Papa está lá, será que vai sair agora o decreto dominical? O Papa foi para não sei aonde, se reuniu com fulano, Beltrano, ciclano. Mas o que o grande conflito nos mostra é que o foco não está no papado. Não é ele que. Não vem dele. Quem é que vai suscitar toda essa questão? A nação protestante. Esse é o nosso foco. É ali que a gente deve observar, né, os passos que estão sendo dados. Né? Vocês já perceberam, né, nos últimos anos, como tem mudado a questão protestante nos Estados Unidos? Como tem sido a questão das músicas dos Estados Unidos que tem mudado, né? Tem até documentários que falam sobre isso. Como tem sido essa questão musical nos Estados Unidos, como aparece em Daniel 3, veja que Nabucodonosor usa a música, né? Vocês já viram como é utilizado hoje amplamente a questão da música, né? Nas pregações e outras coisas. O intuito da música, para que tem servido. A aceitação em relação ao papado, como tem sido nos últimos anos, né? Toda essa mudança que vem acontecendo, não é por nada. Né? São as mudanças que a Bíblia mostra que iria acontecer. E a união, né? A gente vê isso claramente hoje. A união das igrejas protestantes cada vez maior, né? E deixa-se doutrinas não, deixa isso aí para trás. Isso aí não é tão importante, não. O importante é a união, o importante é o amor, né? E é isso que a gente tem visto. Só que olha que coisa interessante. Primeiro a Bíblia fala que iria se fazer a imagem. Só que ainda tem mais outro detalhe. Olha o verso 15. E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta. Ou seja, em algumas traduções fala assim, que soprasse sobre a imagem da besta. Olha que interessante. Isso nos remonta ao quê? A Gênesis 1 e 2. Quando Deus estava fazendo Adão, vocês lembram que quando Deus fez Adão, ele modelou Adão todo, e depois a Bíblia fala que ele fez o quê? Soprou nas narinas de Adão o fôlego. E aí, quando foi colocado o fôlego em Adão, que Adão levanta, né? Olha que interessante isso. Então, o boneco já estava formado, o boneco de barro estava formado. Mas quando Deus soprou sobre ele, que ele ganhou vida. Então, olha que interessante, porque no verso 14 de Apocalipse, aqui está dizendo para nós que primeiro foi dito que fizesse a imagem. Então, beleza, primeiro vamos fazer a imagem. Primeiro vamos fazer a imagem. Só que depois que a imagem estava feita, o que foi concedido? Foi concedido que fizesse o quê? Que desse espírito à imagem da besta, soprasse, ou seja, era necessário que agora a imagem da besta ganhasse fôlego. Olha que interessante isso. E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta para que também a imagem da besta falasse. O que é a imagem? Olha que interessante, que maravilhoso isso, né? Veja que primeiro foi formada, ou seja, antes da perseguição de tudo isso, qual é a primeira obra que Satanás tem que fazer?
convencer as igrejas que elas precisam se unir. Essa é a primeira aula. Então, ele tem que formar, veja que ele imita a Deus, olha que coisa interessante. Primeiro ele forma a imagem. Pronto. Depois que ele formou, ele agora vai dar o quê? Ele vai soprar o Espírito sobre essa imagem. E o que significa esse soprar o Espírito? A própria Bíblia diz, ó. E foi-lhe concedido que desse Espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse. E fizesse que fossem mortos todos que não adorassem a imagem da besta. Então, olha que interessante. A imagem estava formada. Só que agora era necessário que desse o quê? Fôlego a essa imagem. E o que é dar fôlego à imagem? O que é isso? A imagem falar, a imagem poder falar, significa o quê? Lembra que o grande conflito fala. Como é que uma nação fala? Por meio de leis. E agora aqui está dizendo que a imagem também vai falar, ou seja, vai ser dado a essas igrejas protestantes o quê? O poder de as coisas que elas entendem que sejam corretas, o governo civil vai adotá-las. Percebeu? Ou seja, o governo civil, da mesma forma que a igreja, que os Estados Unidos, por meio de leis, iria falar como um dragão, agora a própria imagem da besta vai poder falar. Ou seja, as igrejas unidas, quando elas se entenderem que aquele ponto tem que ser assim, aquele ponto vai ser um ponto civil agora, e não mais religioso. É isso que a Bíblia está mostrando para a gente. Então, veja que a Bíblia não diz, quando o papado fizer uma reunião com fulano, a Bíblia não fala isso. A Bíblia diz o quê? Olha, primeiro, o que tem que haver é que as igrejas protestantes elas têm que estar convictas de que elas precisam se unir e que depois elas vão conseguir colocar os ideais dela diante do Congresso e o Congresso vai ceder, ou seja, vai ser dado fôlego a eles. É isso que vai acontecer. Então, será que hoje a gente está se preocupando com os movimentos do papado ou observar no panorama do grande conflito o que está acontecendo no protestantismo? É dali que vem. Esse é o verdadeiro olhar. Agora, tem ainda mais um detalhe, né, que a gente precisa observar. Por quê? Porque veja o seguinte, ó, mesmo que a Bíblia mostre para nós, né, a gente vê todo esse cenário do grande conflito, veja que em 1893 foi uma coisa que ninguém diria que iria acontecer daquela forma. Onde é que a pessoa ia imaginar que dentro de uma feira, por mais que tivesse milhões ali, ia surgir ali uma questão dominical ali dentro? Ninguém ia imaginar. Você lembra o que Jesus falou? Cuideis, porque a hora em que menos penseis, virá o Filho do Homem. Olha o que Jesus falou. Vai ser numa hora que você menos imagina. Ou seja, quando aconteceu aquilo ali em 93, ninguém ia imaginar que a forma da imagem da besta ia ser começada a ser feita ali. Ninguém ia imaginar isso. Mas aconteceu. O que isso nos mostra, queridos? Nos mostra que hoje, por mais que a gente olhe para o cenário hoje global, e a gente imagina assim, não, tem tudo para acontecer. Pode ser que aconteça? Pode. Pode ser que não aconteça? Pode também. Mas olha o que isso mostra para nós quando a gente lê e entende esse prefácio. Mostra o seguinte, ó. Você não pode hoje olhar para o cenário global e ficar dizendo assim, ó, conjecturando. Agora esse bilionário fez isso, então vai sair dali. Agora, não. Qual é a nossa obra hoje? A nossa obra hoje é a preparação do meu caráter, entender que Jesus Cristo pode voltar, o cenário global pode mudar de uma hora para outra assim, ó. Por quê? Porque em 93 estava tudo tranquilo, entre aspas. Quando veio a feira, do nada surgiu a lei dominical, quer dizer, ninguém estava esperando isso. Aí Deus aí mandou os sermões para a Jones, olha, ele vai falando, e a gente começa a entender o grande cenário que estava acontecendo. Ou seja, foi uma coisa inesperada. Agora, nos últimos dias, pode acontecer da mesma forma, pode acontecer que um evento aconteça, ou uma situação no mundo aconteça, que de uma hora para outra envolva as igrejas protestantes e que naquele momento ali, pode ser uma questão de um dia só, que naquele momento ali, elas, ó, a gente vai ter que tomar uma medida. E a medida é essa. Sabe? Então, isso, amados, nos mostra o seguinte, que a preparação, Deus permitiu que isso tudo acontecesse ali no passado e a gente viu que era realmente para Jesus Cristo voltar ali. Mas por que Jesus Cristo não voltou? E isso, queridos, é uma coisa que a gente precisa realmente compreender. As cenas de Apocalipse 13, as cenas que nós vimos no grande conflito, elas vão acontecer? Vão. Mas elas já poderiam ter acontecido em qualquer geração depois de 1844. Né? Qualquer geração. Por que não aconteceu? Porque os eventos eles são subordinados à condição
da igreja. Lembra que Apocalipse nos mostra claramente que o anjo do selamento, ele chega para os anjos que estão segurando os 4 ventos e dizem o que para eles? Olha, segure os 4 ventos até que selemos na fronte o povo de Deus. E nós só poderíamos receber o selo de Deus na fronte, o que é que diz Testemunhos Seletos, volume 2, página 69? Ninguém vai receber na fronte o selo de Deus enquanto o caráter tiver uma mancha ou uma mácula. Então, qual é a obra de Deus? É preparar o seu povo. Porque por mais que o cenário, porque, gente, não tem cenário melhor para acontecer um decreto dominical do que esse daí, de 93. Tinha tudo para acontecer. Estava tudo montado. Deus mandou a mensagem, estava todo o cenário ali de novo, que já tinha montado um cenário em 88, montou de novo em 93, e não aconteceu. Né? Não aconteceu. Ou seja, por que não aconteceu? Ellen White nos fala, se o povo tivesse aceitado, né, e pregado aquela mensagem, ele já teria entrado no reino dos céus. Então, ou seja, os eventos, meus amados, estão ligados à obra que está sendo feita pelo anjo do selamento. Enquanto o anjo do selamento não terminar a sua obra, não vai acontecer nada. E isso nos mostra claramente que nós temos uma obra a fazer também. Qual é a nossa obra? Humilhar o nosso coração. Arrependimento dos pecados. Por quê? Porque se agora, em 2022, de novo, tiver outro cenário montado e a igreja não estiver pronta, não vai acontecer novamente. Porque o anjo do selamento, ele que tem que terminar a obra e dizer assim, ó, pode soltar os ventos agora. Então, queridos, isso nos mostra, né, que tudo isso que aconteceu, o Espírito de você já mostra, ó, olhe para o verdadeiro cenário. O cenário são as igrejas protestantes. Mas ainda assim, qual é a primeira obra? Não é nem eu estar focado somente nas igrejas protestantes. É o quê? É o meu caráter. Porque Apocalipse 7 mostra claramente que os 4 anjos vão segurar os ventos até que o anjo do selamento termine sua obra. Então, se hoje o povo de Deus estiver esclarecido em relação a essa mensagem e preparado, se a gente ler esses livros, a mensagem do terceiro anjo, e viver realmente tudo que tem escrito ali, né? Tudo que tem escrito em cada sermão, e nós tivermos nosso caráter preparado para esse momento, aí sim. Em um dia pode acontecer um evento, né? Se Deus olha para a terra e vê que a igreja está preparada, em um dia, um evento que não tem nada a ver, que na cabeça das pessoas não teria nada a ver com domingo, surge a questão dominical, e aí sai o decreto e começa todo o panorama final. Então, querido, isso nos mostra claramente, olha a importância desse livro que a gente vai começar a ler. Se naquela época, Ellen White diz que se o povo aceitasse a mensagem que foi dada ali, Jesus Cristo voltaria, será que se hoje, se os mesmos sermões que a T. Jones pregou, está escrito no livro, será que isso continua sendo verdade para os dias de hoje? Então, se nós lermos esses sermões e lermos toda a luz que Deus nos deu, será que Jesus Cristo não vai voltar também? Será que não apressaremos a volta de Jesus? Com toda certeza. Né? Então, que o Senhor nos abençoe nessa nova jornada de estudos e nós iremos ver realmente que esse livro vai nos tirar da zona de conforto. Né? Esse livro realmente vai tirar da zona de conforto e vai nos dar completa, né? uma preparação muito poderosa para a volta de Jesus. Né? Então, que cada um de nós tenhamos uma experiência muito profunda na leitura desse livro e que seja realmente para a glória de Deus nesses últimos dias. Eu queria finalizar com vocês fazendo uma oração e aí a gente comenta mais coisas no final, tá bem? Tá bom? Oremos juntos. Querido Pai Celestial, nós te agradecemos, Senhor, pela sua infinita bondade e misericórdia e queremos suplicar ao Senhor, Pai, que o Senhor venha nos ajudar nesses últimos dias a compreendermos esses sermões, a importância deles e vivermos ele em verdade. E nós te agradecemos pelo seu maravilhoso amor por nós, Senhor, e por nos entregar essas mensagens tão poderosas e preciosas. Nós te agradecemos por tudo, Pai, pelo doce e sagrado nome de Cristo Jesus. Amém.